É por isso que você tem tanto medo de ser rejeitada pelos homens. Olá, minha rosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer! Se você não me conhece, ainda caiu de paraquedas por aqui, eu sou Gabriele Parobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e nesse vídeo eu vou te contar tudo a respeito deste tema. A gente primeiro precisa entender que ter medo da rejeição é normal até um certo ponto. De fato, o ser humano, ele busca evitar a rejeição por um mecanismo de sobrevivência da nossa espécie. Desde que o mundo é mundo, o ser humano ele precisou se encaixar em certos grupos, né, para se sentir protegido. Então, quando você faz parte de um grupo, né, que tem as mesmas crenças, os mesmos valores, as mesmas visões, que anda todo mundo juntinho ali, aquilo funciona como uma espécie de proteção. Poxa, eu faço parte desse grupo, eu sou compreendida, né, eu posso ser protegida nas minhas opiniões, a gente se identifica, as pessoas me validam. Então, isso foi muito útil para garantir a nossa sobrevivência como espécie e continua sendo útil para garantir a sobrevivência do nosso ego, digamos assim, né, para que a gente sinta que a gente exista no mundo, para que a gente tenha algum valor. Então, é fato que toda pessoa, todo ser humano vai buscar se sentir aceito, né? Vai fugir ali da rejeição. Ninguém gosta, adora, comemora quando é rejeitado, seja num relacionamento, né? Ou numa entrevista de emprego, ou tem uma ideia que de repente outra pessoa não gosta. É muito desconfortável pra gente sentir isso, tá? Mas isso é normal até um certo ponto. E quando eu falo normal, veja, é muito comum muitas pessoas, muitas mulheres terem muito medo da rejeição. Mas não é porque é comum que é normal, que é saudável. Um certo medinho, ok, faz parte, mas a gente precisa entender que quando esse medo é muito grande, quando a gente evita a qualquer custo e a todo custo sentir essa sensação de rejeição, de não ser aceita pelo outro, isso demonstra que existe questões mal resolvidas dentro de nós que a gente precisa olhar. E isso vem, como sempre, que eu sempre falo nos meus vídeos, e você provavelmente já viu outras pessoas, outros profissionais falarem também, nem que seja superficialmente, isso geralmente se origina na nossa infância, onde a gente pode ter se sentido rejeitada pelos nossos pais, por familiares, por amigos e por homens que cruzaram o nosso caminho. E isso foi condicionando a gente a sentir muito medo de entrar em relações e interagir com outras pessoas, de interagir com outros homens. Vou focar nessa questão de homem e mulher, de relacionamento amoroso, que é a pauta desse vídeo, né? Você talvez tenha se sentido rejeitada pelo seu pai ou pela sua mãe, que não te achavam boa o suficiente como você era. Sabe aquela história de seus pais ali falarem que você tá meio gordinha, né? Que deveria fechar a boca pra emagrecer, que você ficaria mais bonita. Ou então falar que você fala muito alto, que você deveria falar mais baixo, ou ter modos como uma menina deve ter. Ou criticar as suas roupas, os seus estilos, as suas ideias. Criticar as escolhas que você faz, né? Entrar na faculdade, qual curso que você escolheu. De alguma forma, essas pequenas rejeições que a gente vai tendo dos nossos pais, principalmente, e que depois vão acontecendo também na vida adulta, né? Aquele carinha que não quis ficar com você, aquele namorado que te deu o pé na bunda pra ficar com outra. Tudo isso vai condicionando a gente a sentir muito medo de passar por essas situações e vai criando em nós uma sensação de que nós não temos valor por quem nós somos, de que não somos dignas de sermos amadas por quem verdadeiramente somos. E aí, o nosso ego, ele fica tão machucado com tudo isso, ele vai colecionando essas experiências ruins, né, que a gente vai tendo, que ele busca estratégias para não sentir mais essa dor. Quais são as estratégias que ele busca? Existem basicamente duas, tá? E uma é um pouco mais típica, é um pouco mais óbvia, mas a outra não é tão óbvia assim. Então eu vou relatar aqui para você, ver se isso se encaixa aí com o teu perfil. O primeiro tipo é a dependência típica. O que a dependência típica faz? Ela, por medo da rejeição, faz com que a gente busque se aproximar o máximo possível do outro. Então, por medo daquele cara não me querer mais, eu fico em cima, eu marco presença, eu mando mensagem para ele não esquecer de mim, eu chamo ele para sair, eu tento parecer o mais legal, divertida e engraçada possível, então tô sempre brincando, tô sempre falando alguma coisa ali.
invisto o máximo possível na minha aparência para que esse cara me ache bonita e mando para ele, posto foto e posto stories e, nossa, eu faço de tudo para aproximar essa pessoa, fico em cima ali. Essa dependência típica, ela acha que precisa muito mais de um homem do que ela realmente precisa. Talvez você se encaixe, veja alguns comportamentos seus nesse primeiro tipo aqui, tá? Mas a gente tem o segundo tipo também. A gente pode chamar de antidependência, né? Que é a atitude contrária. Por medo de ser rejeitada, ao invés de ir se aproximar mais e mais e mais, ela se afasta, ela desiste, ela larga pra lá. Aqui, a antidependente acha que precisa menos de um homem do que ela realmente precisa. Você tá percebendo que eu coloquei aqui a questão de ela precisar de um homem? Porque, minha Rosa, a mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. A questão desse precisar não é depender, não é se tornar a dependente típica, mas pra gente viver em sociedade, para que nós sejamos mulheres realizadas com a nossa vida de mulher, com a nossa sexualidade, com a nossa experiência terrena, é importante ter um relacionamento. E aí eu não vou configurar qual tipo de relacionamento, tá? Se é um relacionamento de namorar, de casar, de ter filhos, isso aí é outra história, mas a gente precisa se relacionar afetivamente. Claro, só não vai precisar de um homem a mulher que é homossexual, mas ela vai precisar de uma mulher. Vai configurar o mesmo papel, você tá entendendo o ponto? A questão é que o ser humano não vai ser feliz sozinho, sem ninguém, sem ter uma relação afetiva. A gente precisa uns dos outros, sim. E a antidependente, ela acha que ela não precisa, mas ela tá muito enganada. Inclusive, uma das coisas que ela faz, como ela tem muito medo de ser rejeitada, ela projeta nesse homem que ela tá conhecendo ali todos os perigos possíveis e imagináveis, que talvez ela já tenha vivido antes, né, em outras relações, e ela maximiza esses sinais como se fossem sinais vermelhos. Supor que o cara fique 1, 2 ou 2 dias sem responder ali, ela já acha que aquilo é um absurdo, que ele não tá interessado nela, que ele não vale nada, então simplesmente ela deixa pra lá e para de falar com esse homem, para de se relacionar com esse homem, quando na verdade o homem deixar de falar com ela 1 ou 2 dias não significa nada disso. Poderia ser um sinal amarelo? Até poderia, mas não um sinal vermelho para ela simplesmente desistir de tudo e fugir dessa relação, percebe? Então veja, minha rosa maravilhosa, é muito importante a gente compreender se a gente tem um desses dois perfis de dependência, porque eles vão configurar a forma como a gente age no mundo para evitar sermos rejeitadas, e essa configuração traz malefícios para nossa vida. Quais os malefícios para a dependente típica? Ela se torna presa fácil de homens abusivos, manipuladores, tóxicos, que afinal de contas, tudo que um homem desse quer é uma mulher que precise dele, né? Ah, ele tá feito. Então, é claro que ele vai nessa mulher aqui, aquela mulher bem resolvida, que sabe se posicionar, que sabe o que quer, que sabe de seu valor, que não vai aceitar qualquer coisa, vai ter muito mais trabalho ali, não vai conseguir manipular direito. Então, essa aqui é a que ele vai escolher. Logo, o que acontece com ela? Ela acaba vivendo relacionamentos muito conturbados, tóxicos, cheios de altos e baixos, e acaba se submetendo a coisas indignas que ela jamais deveria se submeter. E por isso acaba sofrendo muito, até que em algum momento ela vai ser descartada por esse homem. E quais são as consequências para a antidependente? A antidependente pode passar a vida inteira sem relacionamentos ou com poucos relacionamentos. Isso porque ela não se permite cultivar relações. O relacionamento é um cultivo, ele não chega pronto pra gente, né? Perfeitinho ali. Ele precisa ser cultivado, nutrido, e sim, existem alguns riscos que a gente vai correr. A questão é a gente saber calcular esses riscos, né? Mas o que acontece é que ela não se permite viver nenhum tipo de relação. Ou o que pode acontecer também com essa mulher aqui é ela se relacionar com homens indisponíveis. Como se isso fosse menos perigoso. É a mulher que vai se relacionar com o cara que namora, ou que é casado, ou que mora em outra cidade, estado, país. Aquele cara que tem um monte de problema e que por conta dessas questões não conseguiria assumir um relacionamento com ela. Porque de uma forma inconsciente, é como se ela sentisse que isso é menos perigoso. O envolvimento não vai ser tão próximo assim. Então ela corre menos risco de sofrer. Não é verdade isso, que ela vai sofrer de qualquer jeito, né? Mas ela acha que ela corre menos risco
risco de sofrer se ela se envolver menos, só que o que acontece é que ela nunca vive uma relação completa, com entrega, com comprometimento, com parceria, sempre essa relação meia boca. E aí vai para aquela profecia autorrealizável. Como ela se relaciona com esses homens problemáticos e tem essas relações meia boca, ela acredita que os relacionamentos são ruins, são perigosos, do que nunca dão certo. Consequentemente, ela continua se relacionando com esse perfil de homem ou com nenhum, ela continua acreditando nisso e aí vira essa bola de neve toda que ela não sai mais. Inclusive, minha rosa, para você saber, a mesma pessoa pode ter essas oscilações, tá? De ser a dependente típica e acabar caindo na antidependente. Inclusive, o que é muito comum de acontecer é uma dependente típica se lascar tanto, que uma hora ela chega, acabou, não aguento mais, e aí ela vira o quê? A antidependente, justamente porque ela vai de um extremo ao outro como uma tentativa de se proteger. Se esse vídeo fez sentido para você, saiba que esse aqui é apenas um pequeno trecho de uma masterclass inteira, onde eu te conto tudo o que você precisa saber para perder o medo de ser rejeitada pelos homens. Vou deixar o link aqui em cima, clica e vai lá assistir que eu tenho certeza que você vai amar. E ó, não se esqueça também de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos que estão por vir, tá bom, minha rosa? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.